Bom dia, amado. Que a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você, sobre a sua vida no decorrer desse dia. Muita alegria que nós iniciamos mais uma manhã, reconhecendo que todas as bênçãos provêm das mãos do Senhor. E é das mãos do Senhor nessa manhã que nós queremos também buscar, recorrer e nos colocarmos, tendo a certeza que se fizermos isso, a nossa vida será uma vida de muitas bênçãos, de muitas conquistas. Quero nessa manhã deixar com você aqui uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 86, o verso 11, onde a palavra de Deus diz o seguinte: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o seu nome. Salmo 86, o verso 11. Nós queremos nesse encontro, nessa manhã, aprender com o Senhor. Somos alunos nessa escola, somos adoradores dEle. E com certeza o nosso pedido a Ele é que nos ensine, nos leve a andar nos seus caminhos por toda a nossa vida. Nós queremos ter um coração disposto, propenso a viver uma vida de obediência a Deus. Tenho certeza que, sendo essa a nossa vontade, a nossa vida vai agradar ao Senhor. Um dos objetivos desse canal é a cada manhã nós estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã, o capítulo em análise e em estudo é o capítulo 24 do livro de Deuteronômio. E inicialmente nós iniciaremos estudando o verso 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão, a despedir de casa. Uma leitura superficial do capítulo 24 pode nos dar a ideia de que o capítulo 24 está apoiando aqui o divórcio. Mas quando nós, com muito cuidado, com oração, com estudo, olhando a Bíblia dentro de um todo, nós acabamos compreendendo que não há nenhum apoio para o divórcio. Pelo contrário, Deus estava aqui solidificando os laços matrimoniais. Nesse período, os israelitas estavam dando carta de divórcios por motivos frívolos para suas esposas, e não era do agrado do Senhor. Apenas Deus estava aqui regulamentando, trazendo algumas normas para fortalecer os laços matrimoniais. Não era por qualquer razão que um homem deveria separar-se da sua esposa. Deveria haver algumas razões mais sólidas, se de fato isso tivesse que acontecer. Mas nunca foi o ideal de Deus de que um homem e uma mulher colocassem um ponto final no seu casamento. As únicas razões pelas quais, e isso ficou muito claro no Novo Testamento, que Deus esperava que pudesse chegar ao final de um casamento, seria a quebra do 7º mandamento, ou então através da morte. Se um dos cônjuges morresse, automaticamente o outro teria liberdade para casar com outra pessoa. Mas se não acontecesse nenhum desses dois requisitos, o casamento deveria prevalecer por toda uma vida. Depois de todas as tentativas para manter a união dentro do casamento, se chegassem os dois a uma conclusão que, de fato, o divórcio deveria acontecer, isso deveria se dar diante dos juízes da cidade. E isso deveria também acontecer diante de testemunhas, não apenas uma única pessoa, mas várias testemunhas deveriam testemunhar a respeito do que estava acontecendo, e o marido que estava dando a carta de divórcio, ele deveria dar provas claras de segurança de que a sua esposa deveria chegar pelo menos no mínimo na casa do seu pai em segurança. Se ele não tivesse condições de dar todos esses passos, ele não poderia dar carta de divórcio para sua esposa. Deus estava solidificando o casamento. Deus não queria que por razões banais o casamento se dissolvesse. O ideal de Deus para o casamento nós não podemos tomar como base o livro de Deuteronômio, mas nós precisamos olhar para o livro do Gênesis, onde Deus determina que homem e mulher devem viver uma vida até a morte, um ao lado do outro. Deuteronômio capítulo 24, verso 5, a palavra de Deus diz o seguinte: Homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Aqui está um verso que promove a união matrimonial.
Um homem recém-casado, ele não poderia ir para a guerra. Ele deveria pelo menos ficar 1 ano dentro da sua casa, onde ele iria fortalecer os laços de amor, de união, de ajuste entre um homem e uma mulher, e seria nesse período de 1 ano que ele poderia também promover o seu primeiro primogênito. Se ele fosse para a guerra, na guerra ele correria muitos riscos, e entre eles era perder a sua própria vida e a sua esposa ficar viúva, não teria nenhum descendente que pudesse perpetuar a sua descendência ou o seu nome. Deuteronômio capítulo 24, verso 6, especificamente aqui Deus está promovendo a unidade entre o seu povo. Um deveria cuidar do outro dentro da sociedade. Deveria haver respeito, deveria haver união. Ninguém deveria pegar como empréstimo algo de alguém que colocasse em risco a vida do seu semelhante. Pelo contrário, se alguém tomasse como empréstimo algo de alguém, ele deveria dar provas claras de garantia de que seu irmão também ficaria bem. Portanto, Deus, nesse momento, no capítulo 24, no verso 6, ele estava promovendo as leis de relacionamento entre o seu povo naquele período. No verso 7 do livro em que nós estamos estudando nessa manhã, Deus condena completamente o sequestro. Era um ato violento. Mesmo que alguém falasse que estava sequestrando uma escrava, Deus condenava essa atitude. Deus preza pela liberdade. Deus jamais tem prazer na escravatura. Pelo contrário, Deus espera que todos os seus filhos vivam um dia uma vida livre ao seu lado. A vinda de Jesus Cristo aqui a essa terra foi para nos trazer libertação da escravatura do pecado. O desejo de Deus para todos os seres humanos é que eles possam desfrutar de liberdade, onde aquele que é livre escolhe a quem amar, mas aquele que não é livre, ele é obrigado a amar alguém ou servir alguém, e esse tipo de sentimento de amor não tem como se desenvolver dentro de um ambiente como ele. Somente aquele que é livre pode verdadeiramente escolher a quem ele deve amar. No capítulo 24, o verso 6, o verso 7 e o verso 8, nós encontramos aqui algumas orientações para várias áreas dentro da sociedade, no que diz respeito ao empréstimo, no que diz a segurança e a violência. E Deus estava aqui agora também falando sobre a saúde. Como era imprescindível alguém ter cuidado com a sua própria saúde. Nós não podemos nos esquecer que Deus espera que nós possamos ter saúde. Deus, como o nosso Pai, Ele nos criou para que nós pudéssemos viver bem e com qualidade de vida. Essas orientações do verso 8 estão relacionadas à lepra. A lepra é uma enfermidade extremamente contagiosa. E se dentro de uma família alguém fosse descoberto como sendo leproso, ele deveria ser colocado para fora num lugar onde não corresse o risco de contaminar os outros membros da família. E a palavra de Deus, no capítulo 24, faz menção ao nome de Miriam, que Miriam, por de repente, ela se tornou leprosa e ela teve que ficar fora do acampamento de Israel. Apenas no momento em que Deus restabeleceu a sua saúde é que ela foi reintegrada para dar continuidade na sua trajetória até a terra prometida. Mesmo que ela tivesse uma aproximação ao líder Moisés, sendo a sua irmã, ela teve que permanecer separada até chegar o momento onde ela tivesse reabilitada a voltar a seguir a sua trajetória normal. A lepra tem o símbolo do pecado. Somente em Cristo nós encontramos cura. Aqueles que estão contaminados no pecado precisam recorrer aos braços do Pai. Somente no Senhor nós podemos viver uma vida completamente feliz. Deuteronômio capítulo 24, verso 10, Deus traz orientações para proteger os mais humildes, os mais pobres. Os mais pobres, eles tinham leis que os protegiam, e essas leis foram dadas por Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Como Deus cuidava dos mais ricos, Deus também estava cuidando dos mais pobres. Quando uma família humilde tomava algo emprestado, aquele senhor que tinha lhe emprestado, ele não poderia entrar dentro da casa da pessoa humilde para avaliar o que ela poderia levar como sendo um penhor. O pobre é que deveria colocar do lado de fora como sendo o penhor para pagar aquele senhor. Mas o rico não tinha nenhuma autoridade para invadir a casa de um pobre para que pudesse levar algo ou descobrir alguma coisa que fosse de maior valor para cobrir o débito que ele estava para receber. Muitas vezes,
Essa família tinha pouco alimento dentro de casa e muitas vezes a única coisa que tinha era para a sobrevivência de um dia, e Deus estava nesse momento protegendo aqueles que eram mais humildes dentro dessa sociedade. Deuteronômio capítulo 24, verso 16, Deus estava estabelecendo os meios de justiça, parâmetros para aquela época. Quando um membro da família cometesse algum crime, não era a família toda que deveria pagar por esse crime. Os pais não deveriam pagar pelos crimes dos seus filhos. Eles mesmos deveriam arcar com as consequências das suas próprias escolhas ou decisões. Não era toda uma família que deveria ser punida pelo erro de alguém. Deus queria que houvesse justiça no meio do seu povo. Muitas culturas que estavam ao redor da nação de Israel, eles não olhavam, não atentavam para esse tipo de justiça. Se um membro da família cometesse algum mal, toda a família acabava pagando todo o preço. E esse não era o desejo de Deus, que o povo do Senhor, a nação de Israel, seguisse esse modelo de justiça. Deuteronômio capítulo 24, verso 19, Deus estava protegendo os mais humildes. E ele fala que quando alguém plantasse e se esquecesse espigas de milho ou um feixe no seu terreno, ele não deveria voltar para buscar. O objetivo de Deus era que os mais pobres, os mais humildes, tivessem a oportunidade de colher e levar para sua casa. Esta era uma lei regulamentada. O pobre não estaria roubando do mais rico. O pobre não estaria roubando do fazendeiro ou daquele que tinha plantado, mas era uma lei regulamentada por Deus para que as classes mais humildes tivessem condições de sobreviver. A própria Ruth, um dia, ela se beneficiou dessa lei. Ela colheu no campo de Boaz e foi lá onde ela levou alimento para sua casa, para sua sogra, onde ambas conseguiram manter-se com vida em decorrência dessa lei que lhes abençoou. Meu amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 24 do livro de Deuteronômio, eu e você, nós não podemos nos esquecer. Deus sempre, em decorrer de todas as épocas, Ele estabeleceu padrões para que nós pudéssemos seguir. Feliz é aquele que busca viver o ideal e os padrões do Senhor. Os padrões estabelecidos por Deus era para uma sociedade mais justa, uma sociedade mais íntegra, onde as pessoas se sentissem valorizadas, amadas, e, consequentemente, a violência iria cair praticamente por zero. Hoje, nós não podemos nos esquecer. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos atentar para esses conselhos. Nós precisamos olhar para todas as classes que existem na nossa sociedade. Nós precisamos usar de misericórdia. Nós precisamos nos valer de amor para com essas pessoas. Agindo dessa forma, eu e você, nós entendemos que nós estamos fazendo a vontade do nosso Pai aqui nessa terra. É claro que essas ações não nos dão o direito da vida eterna. Essas ações não nos limpam dos pecados que nós cometemos em nossa vida, mas viver dessa forma nós expressamos amor para com o nosso semelhante e nós expressamos amor para com o nosso Deus. Tenho certeza que vivendo dessa forma nós agradamos o nosso Criador. Por isso que nessa manhã eu quero convidar você para que nós juntos possamos orar a Deus pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa vida, para que a cada dia que nós vivamos o ideal de Deus para os dias em que nós estamos vivendo. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, permitimos que a Tua palavra conduza a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.